Bom dia. Nós daremos agora sequência ao nosso encontro Conexões com a mesa que tem por título Cooperações e Parcerias para a Difusão da Literatura Brasileira. E vale recordar que para esta mesa é válido o mesmo princípio das outras, ou seja, os temas foram decididos a partir do banco de dados composto pelos questionários respondidos por todos os participantes. Eu vou apresentar os participantes da mesa pela ordem de suas falas. E principio pela Sara Brandeleiro, que é professora de literatura brasileira na Universidade de Leiden, importante especialista na obra de João Cabral de Melo Neto e na literatura brasileira em geral. Sobre a obra de João Cabral de Melo Neto, ela publicou no ano passado o livro On a Knife Edge, The Poetry of João Cabral de Melo Neto. A Sara Brandeleiro encontra-se agora, como eu disse, na Universidade de Leiden, na Holanda. Anteriormente, ela ocupou uma posição na Universidade de Oxford, na Inglaterra, o local no qual desenvolveu um trabalho muito importante de organização de eventos, de publicações, e, em alguma medida, é a experiência da Sara nesse campo que será o tema de sua palestra. Depois da Sara, falará o professor Frank Souza, que é professor de português e fundador e atual diretor do Centro para Estudos da Cultura Portuguesa da Universidade de Massachusetts, em Dartmouth. O Frank Souza, além disso, é autor de um livro muito importante, Ideologia e Ambiguidade em As Cidades e as Serras, de Eça de Queiroz, O Segredo de Eça, que, em relação à bibliografia crítica sobre a cidade e as serras, é certamente um dos livros mais citados, é um livro de consulta obrigatória para os especialistas em Eça de Queiroz. E o Frank Souza, ao longo de quase 2 décadas de trabalho em Dartmouth, tem realizado um trabalho impressionante de divulgação das culturas de língua portuguesa, com uma particular ênfase para a cultura brasileira, como vocês verão na sua apresentação. Encerrará a nossa mesa a professora Valquíria Wey, que é tradutora e professora catedrática de literatura brasileira da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Nacional Autônoma do México. E para todos aqueles que têm familiaridade com o cenário cultural mexicano, a Valquíria Wey tem desenvolvido, ao longo de um trabalho constante já de décadas, uma presença muito impressionante da literatura brasileira no cenário cultural mexicano. Ela é a fundadora e a coordenadora de um relevante seminário de tradução, que há anos realiza um trabalho que já culminou em mais de 20 obras publicadas, traduzidas e publicadas por ela e pelos alunos da UNAM que compõem o Seminário de Tradução, incluindo antologias de contos brasileiros contemporâneos, obras de críticos como Antônio Cândido, Davi Arrigucci, obras importantíssimas de Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Raduan Nassar, e ela também nos falará hoje um pouco dessa atividade muito importante da Valquíria Wey no México. Começamos, então, a nossa mesa, escutando a Sara Brandeleiro. Muito obrigada. Eu queria agradecer, antes de mais nada, a vocês por estarem aqui, o João César pelo convite e toda a equipe do Itaú Cultural por organizar essa semana fantástica de eventos, que tem sido realmente um importante momento de reflexão para mim, né? E participar de congressos acadêmicos faz parte do dia a dia da nossa vida na universidade, né? Mas eu acho que esse evento, por nos pôr em contato, né, e facilitar trocas com pessoas que não estão, estrito senso, no mundo acadêmico, nos abre os olhos um pouco e a refletir um pouco mais sobre o nosso papel, né, e o papel da universidade na difusão da cultura da literatura brasileira. Então, tem sido realmente fantástico. Isso já é uma parceria, né? Que é o tópico da nossa mesa. Então, pensando um pouco sobre a questão das parcerias, eu vou falar principalmente da minha experiência na universidade em Leiden, de como o panorama na universidade holandesa está mudando, né? Possibilidades para o futuro. E a minha experiência vem de
em Leiden, na verdade, é recente, eu cheguei lá o ano passado, e antes disso eu dei aula há 8 anos na Inglaterra, né, na Universidade de Oxford e depois em Leeds. E o ano passado assumi o cargo de professora de literatura, língua, né, eu dou aula de língua também, e cinema, cultura brasileiros em Leiden. Uma das coisas que me atraiu a Leiden foi exatamente a possibilidade de trabalhar exclusivamente com o Brasil, né? Claro que parte da minha pesquisa trata também das relações culturais do Brasil com a África, né? Mas estar num ambiente brasileiro, né? Eu trabalho no Departamento de Estudos Latino-Americanos, foi uma das razões pelas quais eu me interessei, né, pela Universidade de Leiden. Então, só para contextualizar um pouco o que eu faço lá, em Leiden eu dou aula então de literatura, de língua, de cinema, dentro do Departamento de Estudos Latino-Americanos. A Holanda, que tem 17 milhões de habitantes, só tem atualmente duas universidades que oferecem curso de português. E Leiden é a única universidade que é especializada no português brasileiro, né? A minha perspectiva, digamos, dentro do contexto atual de crise, é ao mesmo tempo, digamos assim, de uma certa forma pessimista, né? Preocupada com a atual conjuntura, mas otimista exatamente por trabalhar com o Brasil. Acho que as coisas estão melhorando, estão desenvolvendo, sobretudo em Leiden, estão crescendo, né? O departamento em que eu trabalho é multidisciplinar, temos professores na área de língua, de literatura, estudos culturais, cinema, história e linguística. E em 1998 foi criado o Núcleo de Estudos Brasileiros em Leiden. E, ao mesmo tempo, foi criada uma cátedra, né? A cátedra Rui Barbosa, em Estudos Brasileiros, que, desde 98, é coordenada pela professora Mariane Weissebrun, que é uma professora de História, que trabalha no departamento. E, desde 98, através dessa cátedra, o departamento recebe um professor brasileiro que leciona em Leiden durante um semestre, e tanto na graduação quanto na pós-graduação. O professor visitante também faz palestra para o público em geral, né? E participa de simpósio, sempre é um simpósio que coincide com a vinda desse catedrático. Desde 98, Leiden tem recebido professores na área de, listei alguns, antropologia, história, relações internacionais e também literatura brasileira. E alguns dos ocupantes da cátedra têm sido, na área de literatura, o Ítalo Morricone e o professor Raul Antelo, né? Recentemente, tivemos, no ano passado, o Denilson Lopes, né, que lecionou cursos na graduação e na pós-graduação de cinema. Então, esses núcleos de estudos brasileiros em Leiden organiza pelo menos 2 simpósios internacionais por ano, né, e um deles enfocado na literatura e na cultura, né. Além disso, temos ciclos de cinema, palestras avulsas, né? E o ano passado, por exemplo, o núcleo organizou um simpósio sobre literatura contemporânea como parte do Festival Europália. Não sei se vocês já ouviram falar, é um festival que acontece de 2 em 2 anos na Europa e que homenageia um país, e o ano passado foi o Brasil. Teve eventos em Berlim, em Leiden, Bruxelas. Para dar um exemplo dos planos assim, futuros, no ano que vem, no primeiro semestre, eu estou planejando, em colaboração com um colega da Sorbonne de Paris, um simpósio internacional sobre literatura brasileira contemporânea. E o professor Leonardo Tonos de Paris está muito ligado, faz parte de uma rede de pesquisa com a UNB no Brasil, que é o grupo de
pesquisa sobre literatura contemporânea, e através desse grupo vamos organizar um simpósio internacional em Leiden também, Sorbonne Paris 4. Ok, então essa cátedra, que tem existido desde 98 e que inclui também literatura brasileira, se beneficia do fato que, na Holanda, o sistema é muito flexível, ou seja, os estudantes de qualquer outra universidade do país podem frequentar cursos nas outras universidades, e a cátedra tem despertado muito interesse, né, de estudantes de outras universidades, que, ao querer, né, ao se interessar pela cátedra, também acabam estudando português e frequentando o curso de literatura brasileira. Na maioria dos casos, esses estudantes não têm conhecimento nenhum do português, mas acabam se enveredando pela língua, né, pelo caminho da língua e da literatura brasileira. A cátedra tem o apoio do Itamaraty e de patrocinadores privados. Então, existe há 14 anos, é uma parceria que tem funcionado bem até agora, mas precisamos de mais, né? E, sem dúvida, eu diria que a criação de um instituto, poderia ser o Instituto Machado de Assis, né, nos moldes do Instituto Camões, se faz cada vez mais necessário, tendo em vista o interesse, o aumento no interesse pelo Brasil e pela língua brasileira especificamente. Isso deve-se dizer, tendo em vista a crise, né, pela qual a universidade está passando na Europa, né, em que línguas que tradicionalmente dominavam o mercado, como o francês ou o alemão, também estão sofrendo cortes, né. Queria falar um pouquinho sobre como o curso está mudando em Leiden, por causa, eu acho que dessa mudança, desse interesse da política, né, e da política econômica da Holanda com relação ao Brasil. Em Leiden, temos um programa de Maina, que é um programa de estudos optativo para alunos do terceiro ano, né, que podem vir de qualquer curso universitário, de medicina, antropologia, e talvez porque vão fazer um estágio no Brasil, querem frequentar curso sobre o Brasil, então frequentam um curso de 60 créditos, no último ano, em estudos brasileiros. A gente também, claro, tem disciplinas dentro do MEIDIA, do curso de graduação em estudos latino-americanos. Agora, a partir do ano passado, Leiden criou o que a gente chamou de Track Brasil, ou seja, os estudantes em estudos latino-americanos podem se especializar no português do Brasil, na literatura brasileira, na disciplina de linguística também, e cultura brasileira. Parte disso, isso é uma novidade para Leiden, comporta um período de estudo no Brasil, né, que é curto, são meio semestre. Mas acho importante dizer que a Holanda, o governo holandês apoia e oferece bolsas e ajuda de custo para os estudantes que vão à Holanda, ou seja, está tendo um incentivo, né, um processo de internacionalização muito grande da universidade na Holanda nesse sentido. Isso não só acontece a nível de graduação, mas também a nível de mestrado, ou seja, qualquer que seja o curso, o aluno é incentivado a passar um período de estágio, de trabalho, né, no Brasil. E eu tenho agora uma aluna que é aluna de mestrado, que está atualmente na Universidade de Santa Catarina, fazendo um estágio lá, subsidiado pelo governo holandês. Então, no meio dessa reestruturação do curso de português, passamos de um curso de literatura brasileira, que existia quando eu cheguei lá, a 3, ou seja, eu acho que o interesse pela língua portuguesa em Leiden é um pouco, se a gente for ver um estudo de caso, mostra um pouco a correlação entre o aumento do interesse da língua e o aumento
dos cursos de literatura. Então, paralelamente a isso, existe um programa de bolsas em Leiden, oferecidas a estudantes da Universidade de Santa Catarina que queiram, né, que sejam habilitados para completar um mestrado, na verdade, fazer um mestrado em Leiden, ou seja, até uma troca bilateral, né? Essa bolsa existe, essa bolsa Lex existe há 3, 4 anos. Ou seja, na Holanda, os cursos, os programas que estão sendo desenvolvidos, se baseiam, né, fortemente num programa de cooperação institucional de mão dupla, né? Muito mais do que existia até pouco tempo atrás. É claro que o português continua sendo pequeno com relação, né, ao gigante espanhol. E, para isso, novas estratégias de cooperação, né, e parcerias têm que ser buscadas. Eu vou dar um exemplo do que está acontecendo na Holanda. A Holanda está investindo maciçamente em cursos de graduação em inglês. Curso de mestrado em inglês já existe na Holanda há alguns anos, né? Mas agora está sendo desenvolvido um programa de cursos internacionais de graduação inteiramente ensinados em inglês. E Leiden instituiu o seu curso International Studies este ano, que inclui disciplinas de Area Studies, que envolve também a América Latina, e no qual eu estou envolvida. Portanto, eu estou envolvida em dar curso de cultura, né, cinema e literatura brasileira. Eu devo dizer que esses programas de International Studies são ensinados em inglês. Os cursos de graduação na Universidade de Leiden, do meu departamento especificamente, são ministrados em holandês. Eu não falo holandês ainda, quer dizer, as minhas aulas são ou em inglês ou português, quer dizer, que é uma peculiaridade de Leiden que a diferencia das outras, em que normalmente o ensino é dado ou em holandês ou em inglês. Esses cursos internacionais estão atraindo um número enorme de estudantes que querem uma experiência de estudo no exterior, né? Num país em que a maioria das pessoas fala inglês fluentemente, né? E as matrículas são bem mais em conta do que em outros lugares que têm uma estrutura de programa de ensino parecido, né? Comparável. Então, a minha colaboração com esses programas também tem em vista isso, né? Uma expansão, né, para dar mais visibilidade ao português para um público que, se não fosse, né, a gente não teria, não poderia seduzir, né? Então, ligado a isso, a essa internacionalização do ensino, acho que fica óbvio que ter acesso a traduções de obras brasileiras, principalmente em inglês, né, no meu caso, é fundamental, né? E há uma escassez disso. Eu diria não só na literatura contemporânea, que a gente tem sido mencionado bastante, como também nos clássicos, né? Tem uma escassez de boas traduções, né? Eu penso, por exemplo, no Graciliano Ramos, né? Que a gente tem uma dificuldade para achar uma boa tradução. Em suma, eu acho que dentro do quadro de cortes brutais que as universidades estão sofrendo na Europa, os estudos brasileiros têm como ser otimistas, né? Têm razão de ser otimistas. Mas eu acho que a criação de um instituto para dar mais apoio, né? No caso, por exemplo, o Instituto Machado de Assis, acho que é fundamental, né? Já estaria na hora de pensar seriamente nisso.
Ligado à difusão da literatura brasileira, eu acho que tem que ter mais apoio ao ensino da língua, né? Então, a ampliação de leitorados, tem sido mencionado isso bastante, mas também, por exemplo, a ampliação do credenciamento para os programas de CELP e Brás, né? É importante, que não existe nenhum na Holanda para isso. Outra coisa que eu acho que seria... tem se falado também na importância da tradução, eu mencionei isso, mas uma outra coisa que eu acho que seria muito útil seria o apoio à tradução de ensaios críticos, que vêm organizados, né, em volumes de simpósios internacionais, né? Ou seja, como dar mais visibilidade a essas parcerias, né, esses encontros de pesquisa. Muitas vezes essas traduções em colóquios que são dados ou em inglês ou em várias línguas ficam a cargo do organizador, né? Como acho que alguns de nós sabemos. E mais acesso a material. Por exemplo, no meu caso, que eu trabalho também com cinema, há uma escassez muito grande de DVD, né, com legenda, por exemplo, até de clássicos, né? Enfim, era mais ou menos isso. Eu acho que eu tenho razão para ser muito otimista do que está acontecendo na Holanda, mas eu acho que poderia ser mais. E sempre buscando parcerias e colaborações, eu acho que o Instituto Machado de Assis, por exemplo, facilitaria isso, fortaleceria isso, né? Okay. Muito obrigado, Sara. Muito obrigado, Sara. Eu acho que você trouxe um dado muito interessante para a nossa reflexão, que, pelo menos na Holanda, o crescimento do interesse no estudo da língua portuguesa, a esse crescimento também corresponde um aumento dos cursos de literatura brasileira. Claro. Isso é um dado muito interessante. Só como uma informação, a Biblioteca Nacional, neste momento, está preparando justamente um novo edital para a tradução de obras que não sejam ficcionais, especialmente para que ensaios críticos possam ser traduzidos para outras línguas, no caso, o inglês. Em relação ao ensaio fundamental que terminou de sair agora para o inglês, é Raízes do Brasil, finalmente Roots of Brazil, agora está disponível em inglês. É a Universidade de Notre Dame, e conta com um belíssimo prefácio do nosso mapeado, Pedro Meira Monteiro. Conexões venceu de novo. Quer dizer, Conexões também divulga os seus mapeados. Eu passo a palavra ao Frank Souza. Bem, eu vou-vos falar por breves momentos acerca do programa que nós temos em estudos luso-afro-brasileiros na Universidade de Massachusetts em Dartmouth, que é o campus com maior, que é um dos 5 polos da Universidade de Massachusetts em Dartmouth, da Universidade de Massachusetts, cujo campus com maior visibilidade fica em Amherst. Falar-vos-ei da Tegas Press, que publica 8 a 10 livros por ano, dedicados ao vasto e diverso mundo da língua portuguesa, que é liderado em tantos aspectos pelo Brasil. Mas antes de falarmos da editora propriamente dita, gostaria de colocar essa atividade editorial no contexto dos estudos luso-afro-brasileiros da minha universidade. Acontece que a universidade está situada perto da maior e mais histórica comunidade de língua portuguesa nos Estados Unidos, que aí começou a radicar-se na segunda metade do século XVIII, vinda nas baleeiras americanas, vinda particularmente dos Açores e de Cabo Verde. Nessa altura, essa comunidade tem vindo a crescer substancialmente, com a chegada nos últimos 20 anos de cerca de 180 mil brasileiros, tornando Massachusetts no único estado norte-americano onde a segunda língua não é o espanhol, mas sim o português. Isto segundo o Boston Globe, que é o jornal principal do estado. Essa presença de longa data tem levado a uma considerável representação política na Assembleia Estadual em Boston. Acresce que no modelo universitário americano de universidade pública, a colaboração entre o poder político e as universidades tem importância, tal como são também relevantes as relações que se estabelecem com mecenas, tanto regionais como nacionais e internacionais. A Universidade Americana, neste momento, constantemente anda a pedir dinheiro, quer dizer, como vocês sabem, imagino eu.
Essas relações complexas, quando bem geridas, podem revestir-se de enorme importância na elaboração de novos programas académicos, editoriais ou bibliotecários. O nosso programa de estudos luso-afro-brasileiros conta com o Centro de Estudos Portugueses e o Departamento de Português. Aliás, somos um de 2 departamentos de português separados do espanhol, e isso tem uma grande influência naquilo que é possível fazer. O departamento oferece um leque de cursos a nível de bacharelato, mestrado e doutorado. Entre os diversos programas estão incluídos 2 cursos de verão, um localizado no próprio campus, o outro em Portugal, e a UMass in Lisbon Study Abroad Program, de todo o ano, em parceria com o ISCTE, ou agora o que se chama Instituto Universitário de Lisboa. Também de relevância é a cátedra rotativa Hélio Ana Amélia Pedroso Luso-American Foundation Endowed Chair in Portuguese Studies, que já permitiu trazer um semestre por ano 9 scholars e autores eminentes, inclusive Bela Feldman Bianco, da Unicamp, João César de Castro Rocha, da UERJ, como todo mundo sabe, e Luís Filipe de Alencastro, da Universidade de Paris 4, que teve lá o semestre passado connosco. Uma outra iniciativa de natureza arquival, que se chama Ferreira Mendes Portuguese American Archives, está contribuindo para uma nova área de estudos, os estudos luso-americanos. Uma das primeiras iniciativas foi o esforço pioneiro que se chama Luso-American Digital Newspaper Collection, que já disponibilizou online mais de 200 mil páginas de jornais em português publicados nos Estados Unidos, em particular na costa leste, na Califórnia e no Havaí, desde 1880 a 1930, acima de 200 mil páginas. O que já tem levado a vários estudos muito curiosos de jornalismo. E, inclusive, um livro que está a ser escrito neste momento por um professor na Universidade de Vigo sobre o jornalismo em língua portuguesa nos Estados Unidos. Tal como uma bola de neve rolando, viram a neve, não é verdade? Não se esqueçam. Os programas na área de estudos luso-brasileiros foram crescendo até incluir toda uma atividade editorial, começando com a revista, e agora sim, João César, podemos passar. Então, as coleções, a Portuguese Literary and Cultural Studies, e aqui está os 2 volumes mais recentes, editados pelo João César. Pode passar a esse, João César, os seguintes. Parts of Asia, quer dizer, um volume dedicado à Ásia, quer dizer, aliás, o subtítulo é Beyond Luso-Tropicalismo, Luso-Tropical Nostalgia, ok? É o subtítulo do volume dedicado à Ásia. Camões, aliás, atrás João César, já o seu volume, um dos seus volumes. O João César já editou 3 volumes connosco, o volume Machado de Assis, está bem, Saramago. Então, é uma revista multilingue, semestral e de orientação semestral, que ocupa e temática, orientação temática, quer dizer, os artigos têm a ver com o mesmo tema, que se ocupa das literaturas, etc., do mundo da língua portuguesa, e que teve a fortuna de uma resenha no Times Literary Supplement de Londres. Outra linha editorial é a Portuguese in the Americas Series. Não sei se alguém conhece os Açores. Isto é uma coleção de contos que tem lugar nos Açores, escrito por um filho de açorianos. E com uma capa que eu acho interessante, que é a montanha mais alta de Portugal, que aliás na Ilha do Pico, nos Açores. E depois, adiante, João César, quer dizer, estão volumes dessa coleção, você pode passar com uma certa rapidez. E depois a da Master Book Series, passar adiante. A mais recente tradução da Relíquia de Eça de Queiroz, com um prefácio de Harold Bloom, passar adiante. A primeira tradução para inglês, e isto é chocante dizê-lo, em 2012, primeira tradução de Menina e Moça, de 1553, a obra de ficção mais importante da língua portuguesa do Renascimento. Tivemos que esperar até 2012, pelo qual eu me sinto grato, como diretor de uma editora, e com a tradução de Gregory Rabassa, que todo mundo sabe que é
provavelmente o mais conhecido tradutor do espanhol e português para o inglês. Adiante, João César. A primeira tradução de Frederico Mendes, dessa de Queiroz, também de Gregory Rabassa, que já traduzi 4 livros para nós, a seguir. Primeiro livro de António Vieira em inglês. Quer dizer, outra coisa chocante, de 2009, também traduzido pelo Rabassa. Mas, quer dizer, é uma surpresa, não é? Quer dizer, como sabemos, quer dizer, em termos da prosa, é quase o equivalente de Camões, não é? Na poesia. E que se esperou até 2009 é um pouco surpreendente, não é? Adiante, João César. Ok, está bem, passa adiante. Ali foi ensaio, que nós também traduzimos. Luís de Camões, na tradução de Richard Zenith, Sonetos and Other Poems. Adiante. Classic Lusophone Histories. E agora é uma nova coleção que começa literalmente daqui a um mês, que é André João Antonil, Cultura e Opulência do Brasil, de 1711, traduzida para inglês pela primeira vez. Quer dizer, como sabem, é um dos livros considerados mais importantes para compreender o Brasil colonial. Sai esse. Temos 12 livros projetados para esta coleção, um livro por ano. Passemos adiante. João César, próxima imagem, se faz favor. Ainda não temos, não, atrás. Enfermidades de Angola, de José Pinto de Azeredo, médico brasileiro, educado na Escócia e que passou 20 anos em Angola e escreveu um livro sobre as doenças em Angola, que ele encontrou, e o tratamento, inclusive o tratamento indígena. Então, é um livro absolutamente fundamental para compreender a África no fim do século XVIII. Isto é um livro de 1799 e que conta com um ensaio de 35 páginas sobre o clima no Rio de Janeiro. E que é um texto interessantíssimo. Adiante. Bem, e agora? Agora deixe por aí um segundo para eu ver aqui onde é que eu ando. Então, last but not least, é a novíssima coleção Brazilian Literature and Translation, dedicada à ficção contemporânea e a clássicos. Essa coleção é dirigida pelo professor João César de Castro Rocha. Será lançada na primavera de 2013. E agora sim, João César, podemos mostrar o primeiro volume de Rubem Fonseca, na tradução de Clifford Landers. É uma seleção de contos, de várias coletâneas de contos dele. São 17 contos que nós escolhemos entre uns 30 que tinham sido traduzidos. E como vê, capta magnificamente bem um certo aspecto da cultura brasileira, ou não? O que é que vocês acham? A capa capta alguma coisa ou não? E um certo nervosismo, tensão nos contos de Rubem Fonseca. Adiante. E é a reedição de Jorge Amado, Mar Morto, que tinha sido publicado inicialmente nos princípios dos anos 80 pela Avon Books e que nós agora, para celebrar o centenário, quer dizer, como parte do centenário do nascimento do autor, quer dizer, o João César depois poderá falar muito mais desta coleção. Mas, João, vamos passar adiante. E depois agora aqui podem ver o que vai João Paulo Cuenca, Cristóvão Tesa, que foi publicado na Austrália, distribuído no Reino Unido e que sairá pela primeira vez na América do Norte, por nós, como vocês sabem, tradução da Alison, que esteve aqui, que é uma tradutora absolutamente espetacular, Enterkin. Agosto, Rubem Fonseca, na tradução de Clifford Landers, e depois então, aliás, a primeira na tradução de Elizabeth Lowe, da Universidade de Illinois, e depois os últimos 2 livros. Quer dizer, temos neste momento 7 livros na calha para saírem. O nosso objetivo é de saírem com 2 a 4 livros por ano, mas tudo isso vai depender de quê, João César? Da grande generosidade do Brasil. Okay? Que vou agora tentar explicar, que é o seguinte, e isso leva-nos aqui praticamente ao fim. No contexto do exposto, seria legítimo perguntar como é que uma editora pequeníssima, aliás, a Tegas Press, com recursos humanos e financeiros bastante limitados, se meteu na aventura de publicar 8 a 10 livros por ano.
tendo em conta o estado do mercado livreiro americano, em que as vendas de livro em papel têm descido 10% por ano nos últimos 3 anos, em que a venda de livro, em que apenas 3% dos livros vendidos vem do estrangeiro, em que as revistas literárias deixam de vender-se e passam ao regime de open access, que é o que vai acontecer com a nossa bastante em breve, em que as bibliotecas públicas e universitárias, que tinham sido uma fonte indispensável de receitas, o que acontece é que as bibliotecas pagavam o dobro pelos livros. Isso acabou. Okay? Estão agora comprando menos livros devido à falta de recursos financeiros e de espaço, em que as bibliotecas universitárias estão criando consórcios, decidindo entre si comprar apenas 1, 2 ou 3 exemplares, em vez de 15, se seriam 15 bibliotecas, dependendo assim da especialização de cada uma das bibliotecas e do sistema magnífico de Interlibrary Loan, em que as bibliotecas públicas estão seguindo o regime de compra que se chama Patron Driven Acquisition, que depende de vários leitores, clientes, pedirem um certo livro que depois a biblioteca compra. E, em geral, na versão eletrónica. Okay? Então, a resposta para nós, quer dizer, como é que a gente se mete numa aventura dessas? Não é? A resposta para nós com uma visão romântica das coisas, e que faríamos sem essa visão romântica das coisas, poderá ter a ver com o amor pelas letras, por uma língua, por um país. Mas, porventura, haverá também uma explicação relacionada com o vil metal, o magnífico e cintilante apoio à edição, que advém das políticas culturais de certos países. Essa ideia vai ao encontro de uma frase popular entre diretores de editoras académicas, em inglês, que é uma frase que se ouve. Scholarly publishing is subsidized publishing. Mutatis mutandi, para as editoras que se dedicam especialmente à tradução de obras literárias, como é o caso da Dalkey Archive Press e a Tegas Press, a frase lapidar seria: publicação de livro em tradução é publicação subsidiada, subvencionada. Daí, em parte, porque a nossa editora, no passado, se tem concentrado em obras portuguesas e numa revista mais orientada para Portugal e a África lusófona. Tudo isso está mudando, não é? Tendo em conta o patrocínio da Fundação Luso-Americana, do Instituto Camões, da Fundação Calouste Gulbenkian e até diretamente do Ministério de Negócios Estrangeiros. É uma realidade, não é? Nada a fazer. A verdade é que faz todo o sentido literário, cultural, geoestratégico e até desportivo, tendo em conta o Mundial e as Olimpíadas que se abeiram, não é? Uma editora universitária estadunidense dedicar uma nova coleção ao Brasil. Mas foi, em parte, a nova política cultural da Fundação Biblioteca Nacional e uma nova atitude de mecenato cultural na sociedade civil brasileira que nos permitiu contemplar uma nova e, esperamos nós, muito produtiva coleção. Coleção essa que dependerá da colaboração de muitos, entre os quais, espero eu, colegas nesta sala. E agora concluo. Sabemos muito bem, pelo menos desde o romantismo alemão, que nada capta e comunica melhor a essência de um povo e de uma civilização e de uma época e história do que a literatura. E por isso nos metemos nestas aventuras. Muito obrigado. Muito obrigado, Frank. O seu comentário sobre o caráter particular de Massachusetts como um estado no qual o português é a segunda língua mais falada, recorda a observação no primeiro dia da Alva Martínez Teixeira sobre a especificidade da Galícia no contexto espanhol. Sim. Acho que é um dado novo que está surgindo neste nosso encontro para a nossa reflexão. E a nossa longa parceria, na verdade, é uma demonstração eloquente do que o Conexões pretende, através da criação de redes, fomentar parcerias, que é um pouco o tema da nossa mesa. Eu passo a palavra à professora Valquíria Wey. Obrigada, João César. Quero começar agradecendo, obviamente, o programa Conexões do Instituto Cultural Itaú, ao Claudinei Ferreira, ao Ricardo Taira, que tanto se esforçou e tanto trabalho dei, ao João César de Castro Rocha, o honroso e generoso convite.
eu admiro a ideia fundadora do programa Conexões e a sua inovadora tarefa de mostrar a importância das diversas modalidades da difusão da literatura brasileira no exterior. Eu nunca tinha ido a um encontro, a um simpósio, a um congresso, onde me interessassem todas as mesas e eu tivesse vontade de dizer, espera aí, porque eu quero dizer alguma coisa também, porque me diz a mim. Como este. E agora, no final, ainda é mais óbvio a afinidade que tive com todas as participações nesta reunião. Eu sou professora de literatura hispano-americana, de teoria da cultura, e de literatura brasileira no México. A literatura brasileira veio como um agregado. Eu me formei em literatura espanhola e hispano-americana, mas sou brasileira, estava morando lá nesse momento e fiquei morando no México. Quando me ofereceram a lecionar na Universidade Nacional Autônoma do México, a gigantesca UNAM, era óbvio que todo mundo me pediu um palpite sobre literatura brasileira. Eu era muito moça, meus colegas de geração tinham uma imensa curiosidade que eu não podia desproteger. E aí comecei introduzindo no curso geral de literatura hispano-americana autores brasileiros, que imediatamente foi incorporada a ideia nos outros cursos de gerais de literatura hispano-americana e acabei lecionando literatura brasileira, que evidentemente era do que se falava todo dia na minha casa. A minha primeira aula, no sentido Pedro Meiriano e João Carliano que falaram ontem, foi, na realidade, a minha primeira aula de literatura brasileira. Eu receava muitíssimo, para mim era um terror, porque eu tinha sido aluna da faculdade e eu já era objeto de curiosidade folclórica. Como? Você é brasileira? Não parece? Aquelas coisas assim. Receava a comprovação da denominação de origem, né? De que eu era alegre, carnavalesca e que tinha um vasto conhecimento de bossa nova. Mas, para minha total satisfação, a minha primeira aula de literatura brasileira, as três alunas que estavam sentadinhas na aula eram três amáveis, estudiosas freiras da cidade de Puebla. Então, eu não tive o menor problema nesse sentido e pude estabelecer claramente com estas doces alunas qual era o meu ethos acadêmico. Eu não era professora de cultura, aliás, por uma razão muito importante institucional da UNAM, da própria estrutura da UNAM, de cultura brasileira, e eu não acredito que a receita de brigadeiro possa contribuir ao conhecimento de Machado de Assis, então estabeleci que literatura é uma única coisa e que a especificidade da literatura brasileira parte desse pressuposto. Eu tinha escolhido para essa aula, porque esse começa a ser a luta depois, para essa aula, o Dom Casmurro. Se eu soubesse que iam ser freiras, talvez eu não escolhesse esse livro, mas eu não sabia. Então, eu escolhi o Dom Casmurro, do Machado de Assis, por uma muito simples razão. Era uma das poucas traduções que havia na época, estamos falando dos anos 70, e Machado de Assis, Dom Casmurro, na tradução excelente que tem ainda, quer dizer, encontra-se em bibliotecas, da coleção austral da Espasa-Calpe Argentina, feita por um espanhol, daqueles republicanos que foram para a Argentina depois da Guerra Espanhola.
Existia na época já para o Fundo de Cultura Econômica, e agora começa a distância entre o que vocês disseram e a minha experiência. Existia já na época a tradução maravilhosa, insuperável, do Antônio Alatorre, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, para a coleção fundacional do Fundo de Cultura Econômica. Quando falou que agora vamos traduzir Raízes do Brasil, Raízes do Brasil foi um livro quase escrito para o Fundo de Cultura Econômica. O Sérgio Buarque escreveu, imediatamente se traduziu para a coleção inicial brasileira do Fundo de Cultura. Então, nós tínhamos um pequeno acervo, que não era só de literatura, em espanhol, e que mostrava uma coisa muito diferente da experiência de vocês, que falam se houver dinheiro, se o Brasil prosperar, então nós vamos ter mais sucesso. Fala de uma curiosidade pelo Brasil que existia prévio a qualquer outro acontecimento magnífico, talvez, não sei, os estereótipos do cinema de Hollywood, e Disney, e Carmen Miranda, o futebol, etc. Mas, vejam, em 1979, a Universidade Nacional tinha 4 campos periféricos. Tem 4 campos periféricos, além da Nacional. Em cada um desses campos funciona uma universidade quase completa, mas um centro de ensino de línguas em todos eles. Em todos eles se ensina português. O número médio de inscrições é de 1.000 a 1.500 anuais. Isso sem prosperidade, sem a simpatia governamental mútua, porque sempre foi muito tensa a nossa relação, simplesmente porque, como dizia um caricaturista mexicano, os únicos 2 povos que todo mundo ama são os brasileiros, é o brasileiro e os suecos. Não sei porquê, mas é um axioma depois disso. Por quê? Não sei, talvez a própria natureza da cultura cotidiana do México, do cotidiano mexicano, que é uma cultura que se reafirma sempre diante da cultura imperial norte-americana. Os primos do norte são muito fortes. E, então, existe um reforço numa cultura equivalente em termos de vai e vem, de miséria e prosperidade, de criatividade e originalidade. Então, quando vocês falam de investir dinheiro na cultura, eu acho que cultura é uma coisa, em primeiro lugar, é um negócio meio vago, mas, entre outras coisas, é uma coisa que nasce espontaneamente de uma aula bem dada de literatura, sem que se multiplique em teses, em interesses dos grandes autores que nós temos, ou de atitudes até nacionais, como é o caso do México, que se voltam para o ensino, para aprender português, porque acham que vão contrarrestar a influência do inglês, por exemplo, né? Vão equilibrar essa enorme desigualdade. No México, só os alunos da pós-graduação de literatura comparada precisam provar o domínio de português. Os outros alunos da licenciatura e da pós-graduação, dos cursos monográficos ou gerais, eles leem em espanhol. Portanto, a tradução era uma coisa angustiante. Arrumar uma boa tradução era muito difícil. Foi um grande alívio quando começou a aparecer a maravilhosa Biblioteca Ayacucho de Caracas, dirigida pelo saudosíssimo Ángel Rama, que apareceram outras traduções
muito bem selecionadas, muito bem feitas, com grandes estudos preliminares. E no México, quando eu comecei a dar aulas, claro, tinha Jorge Amado até no supermercado, havia a edição esgotada de Memórias de Brás Cubas do Fundo de Cultura, o Dom Casmurro e Vidas Secas na coleção austral da Espassa-Calpe, e Os Sertões, também traduzido por uma espanhola republicana, na Biblioteca Universitária da UNAM, belíssimamente bem traduzido. Vieram depois as traduções do Ayacucho. Em 1983, quem sabe se pela mediação do Juan Rulfo, apaixonado pela leitura do Guimarães Rosa, depois de ler a tradução do Grande Sertão e de Primeiras Histórias, me pediram uma antologia de conto de um empreendimento da Secretaria de Educação Pública e da UNAM, uma antologia de conto, reeditaram a tradução do Brás Cubas, prefaciada agora pelo Rulfo. É um prefácio meio absurdo, mas é um prefácio rulfiano do Machado de Assis. E, muito jovem e pedante, eu achava, ai, meu Deus, uma antologia, que coisa. A antologia foi absolutamente fundamental. Em primeiro lugar, existia a isenção para a publicação didática das universidades. Eu não tinha que negociar com a família do Guimarães Rosa ou da Clarice Lispector, sabe, a inclusão desses textos no livro. Então, foi eu acho que é a melhor das todas as que fizemos, mas eu fiz sozinha essa, mas foi uma antologia fundamental. Em 1975, tinha aparecido, 75 ou 76, tinha aparecido o primeiro livro traduzido ao espanhol, na Espanha, do Rubem Fonseca, que caiu como bomba. E a antologia tinha o segundo e terceiro textos do Fonseca, e foi que foi do enorme impacto. Tradução é indispensável. Nós não podemos cair na falácia de que espanhol e português são próximos. Se você entende português e lê em espanhol, literatura, que é uma linguagem especializada e complexa, porque não é verdade. É como aquela coisa de que mundo globalizado vai ser tudo igual. Não é. Pelo contrário. E Rulfo conheceu Guimarães Rosa em espanhol, não nas traduções ao espanhol, da Seis Barral. Os escritores que hoje têm por volta dos 50 anos, que foram profundamente influenciados, que mudaram o seu rumo na literatura mexicana, foram influenciados pelo Fonseca, leram em traduções ao espanhol. Então, a questão da tradução não é só importante para a academia, é importante para todo o mundo que vive a literatura. Contava agora para o João César que, há uns dias atrás, antes de viajar, uma aluna muito jovem da licenciatura me procurou e disse, se lembra de mim? Aquela famosa frase, se lembra de mim? Eu disse, lembro. E aí ela disse, ai, eu li na sua antologia o Osman Lins, me apaixonei, já li tudo em português, né? Eu acho que tem uns contos traduzidos, mas não creio que o Osman Lins esteja... O Valovar acho que não está traduzido. E eu já li tudo, e eu quero fazer uma tese sobre o Osman Lins, porque da antologia, no retábulo de Joana Carolina, ela ficou absolutamente impactada, uma garota que não tem mais de 21 anos. De lá para cá, né, não só pelo meu esforço, a curiosidade pela literatura brasileira multiplicou-se. As teses realizadas, especialmente na pós-graduação, cresceram. Temos um surto de claricianos enorme no México. Vamos publicar a 4ª antologia de autores recentes em fevereiro. As antologias são cobiçadas pelos alunos jovens que escolhem, né, pelos colegas curiosos
e pelos reitores da universidade que esgotam as antologias, que gostam de incluí-las nos pacotes de livros com que presenteiam visitantes ilustres. O Brasil está recuperando, na Universidade Mexicana, a visibilidade que tinha há muitos anos atrás, antes da assinatura do Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos, quando o presidente Salinas cortou esta comunicação. Mas, se os estudos brasileiros prosseguiram e continuam e vão prosperar, não é porque carecemos de vão nos fazer um Instituto Machado de Assis. É porque a estrutura da Universidade Pública Mexicana é quem se compromete com os estudos produzidos pelos seus professores. A segunda parceria, digamos assim, que eu gostaria de explicar é a Cátedra Extraordinária João Guimarães Rosa, que tem um enorme prestígio. Às vezes, professores de outras universidades acham que é uma cátedra fundada pelo governo brasileiro e mantida pela embaixada. Nada mais longe da verdade. Um grupo de professores, eu entre outras, e o Horácio Costa, que agora voltou para São Paulo, formamos um grupo de estudos luso-brasileiros, porque o Horácio sempre teve interesse em literatura portuguesa, e que foi acolhido pelo diretor da faculdade, pelo reitor da universidade, e, em base a esse grupo, que sempre fomos os coordenadores da cátedra, criou-se na universidade, com um edital da universidade, com regras da universidade e fundo econômico da universidade, a Cátedra Extraordinária João Guimarães Rosa. Em 1987, estava lá o Melchior, e, graças à inteligência do José Guilherme Melchior, ele apoiou a fundação da cátedra, colaborou com o dinheiro e estabeleceu uma praxe de colaboração que se dá com a cátedra ou não, dependendo do embaixador. Mas isso não faz com que a nossa cátedra pare. Nós temos 25 anos de continuidade na cátedra, pelo menos 2, 3 professores por ano, que fazem cursos ou conferências, ou cursinhos muito breves, ou cursinhos médios, várias modalidades. O que é que aconteceu? Os professores interessados em Brasil tomam contato com colegas, os alunos entram em contato direto com a pesquisa mais importante que se faz no Brasil e passaram não só a fazer teses de pós-graduação na faculdade, mas também a vir ao Brasil, a conhecer o professor. Tem uma querida aluna que está acabando a tese de doutoramento com o Roncari, sobre o atum e o Raduanassar. Meu ex-marido fez a tese com Antônio Cândido sobre Arcádia brasileira, os Árcades brasileiros. Então, é um programa e assim por diante. Nessa cátedra já desfilaram Antônio Cândido, Davi Arrigucci, o Arnone Prado, o João Alexandre Barbosa, o Haroldo de Campos, acho que foi umas 3 vezes. O último foi o João César, e muitos de vocês que estão aqui serão os próximos, se aceitarem o convite. Isso cria uma relação direta dos alunos da pós-graduação com professores e vínculos permanentes que vão permanecer muito depois de eu ter desaparecido. Já editamos muitíssimos livros em forma um pouco dispersa. Uns para a UNAM, porque o Departamento de Difusão Cultural nos pediu antologia, pediu outras 2 antologias. Eu, então,
empurrei uma belíssima tradução do Memorial de Aires. O Fundo de Cultura me pediu um livro sobre uma coletânea de Guimarães Rosa, que ficou muito bonita. Enfim, muitos. Recentemente, Difusão Cultural também pediu, nos publicou um livrinho, uma antologia de textos de crítica literária de Machado de Assis, etc. Mas eu acho que agora, depois de muitos volumes publicados, a Faculdade de Filosofia e Letras, que é quem nos patrocina, né? Eu agora tenho programas, antes era um pouco disperso, hoje em dia a universidade criou programas de pesquisa para os seus professores, como é aqui no Brasil há vários, e estou fazendo isso. Eu estou mostrando, agora nossos livros vão sair assim. Estou mostrando a capa. A capa vai ser o modelo, e como vocês veem, é coleção Cátedra, série Guimarães Rosa. Interessante. Né? Um formato moderno, único. Eu juntei a maior quantidade de livros possíveis para trazer para o Claudinei, são tão dispersos diante da bela uniformidade dos livros do Frank, eu fico envergonhada, mas agora vai ser muito bonito. E desta promoção estão prontos a tradução do Ateneu, do Raul Pompeia, com as ilustrações originais que foram cedidas muito gentilmente, e tradução esplêndida, ensaio preliminar, estudo preliminar. O Ateneu, Dom Casmurro, o 15, que é uma joia não retórica regionalista, quer dizer, antirretórica regionalista, e por isso deve ser recuperada. Uma nova antologia de narradores bem recentes, Relíquias de Casa Velha, Machado de Assis, Ficção e Confissão. Eu vim pedir ao Cândido direitos para Ficção e Confissão, porque que é um livro belíssimo, nós já publicamos o Antônio Cândido, e mas já nem me lembro, e há outros projetos no futuro. Eu que pensava não fazer nunca mais antologias, pelo menos eu não dirigir nunca mais, fui um aluno meu, um colega jovem, muito inteligente, com quem eu gosto muito de trabalhar, que é um professor substancioso, disse se eu não poderia organizar para a faculdade, um volume de literatura colonial brasileira. Eu seria louca de não fazer, né? Quer dizer, isso quer dizer que a literatura brasileira cria raízes no projeto. Eu tinha feito esta palestra com questões, às vezes, um pouco teóricas sobre a tradução, que me preocupam muito. Mas eu acho que eu já passei de longe o tempo e não vou abordá-las. Se alguém depois quiser perguntar, se houver tempo, tudo bem. Mas vai aparecer no blog. Com certeza. No futuro. Muito obrigado, Valquíria. A professora Valquíria Veia adicionou uma dimensão muito importante nas nossas reflexões, que é a necessidade de refletir sobre a especificidade da recepção da literatura brasileira no espaço hispano-americano. À tarde, o Mário Câmara certamente tocará no assunto, e no passado, no Conexões, nós recebemos a professora e pesquisadora argentina Florência Garramunho, e temos, nesta edição, um observador argentino também, que é o Álvaro Fernandes Bravo. Mas essa é uma dimensão muito importante, que eu acho que no futuro nós precisamos aprofundar e refletir mais no projeto Conexões. Posso adicionar? Claro. O escudo da universidade, aqui Maria Tereza não me deixa mentir, tem uma frase misteriosa que todos nós rimos, do José Vasconcelos, sim, sim. Que diz, é o mapa da América Latina, quer dizer, marcando, dando o selo e a marca da natureza
do conhecimento e dos estudos que se fazem na universidade, a mapa da América Latina, e em volta uma frase, a famosa frase mágica que diz: por mi raça hablará el espírito. Não sei, ninguém sabe bem, quer dizer, nem estudando Gôngora você consegue desentranhar o sentido da frase. Mas é isso. Calculo que é o espírito latino-americano, que fala pela raça latino-americana. E essa vocação, nenhum reitor é capaz de contradizê-la. Então, é uma estrutura da escola, é uma direção da educação, é política da educação, que faz com que os estudos não morram mesmo em épocas de crise. É um interesse que vai além da conjuntura, porque o Brasil agora é BRIC, então, e se não é BRIC, então não existe. Quer dizer, é além dessa conjuntura, é uma questão muito mais importante e muito mais estável. Né? Obrigado, Valquíria. Só um anúncio. Nós dispomos ainda, antes do término da sessão, de 15 minutos. Então, os que quiserem encaminhar perguntas, por favor, só encaminhá-las por escrito. Por favor. Não, eu esqueci-me de referir, nas minhas breves palavras, que a Tegas Press faz parte de um consórcio de editoras chamada University Press of New England, que reúne várias editoras universitárias como University of Vermont Press, Brandeis University Press, Dartmouth College Press e muitas outras. E isso permite que aquilo que nós publicamos consiga ter uma distribuição não só na América do Norte, mas até na Europa. Quer dizer, neste momento nós temos a University Press of New England está a distribuir tanto na América do Norte como na União Europeia. E isso, isso é importante porque é muito difícil, quer dizer, há muito livro que tem sido publicado e depois ninguém sabe que existiu, praticamente, está no armazém porque não houve distribuição. Então, o que nós conseguimos resolver há um ano atrás foi esse problema e o que foi bonito é que eles é que solicitaram que nós fizéssemos parte. Eles é que nos pediram para integrar, o que foi para nós um belo momento de reconhecimento do trabalho que vínhamos fazendo já há alguns anos. Então, era esse ponto que eu esqueci-me de referir e eu achava que era importante. Obrigado, Franco. Distribuição. Bom, eu espero as perguntas. Enquanto eu espero as perguntas, eu estou vendo, se eu não me engano, o Álvaro Fernandes Bravo aí no final, não é verdade? Poderiam, por favor, levar o microfone para o Álvaro? Eu vou lhe fazer, não é nenhuma pergunta, Álvaro. Aproveitando a fala da Valquíria e essa contextualização da recepção da literatura brasileira que principiou com a palestra da Alva, você gostaria de rapidamente dizer-nos algo sobre a situação argentina? Sim, com muito prazer. Obrigado. Na verdade, eu queria também fazer um comentário, porque... Por favor. Mas eu estava pensando nas falas de vocês, particularmente na relação entre a universidade, a academia e o mercado editorial. Qual é essa relação? Porque acho que as três falas tocarem a vontade da universidade, das parceiras da universidade com governos, para contribuir à difusão da literatura brasileira no exterior. E na fala da Raquel, o papel do governo não é tão importante, tem outro tipo de relação. O governo ainda pode obstaculizar a difusão da literatura brasileira e ainda os leitores, os alunos da Universidade da UNAM podem escolher por um interesse mais, acho que talvez mais genuíno, né? O interesse pela literatura brasileira, ou também o papel dos escritores, no caso de Juan Rulfo, a difusão de Guimarães Rosa e a importância do Guimarães Rosa no realismo mágico e na literatura latino-americana dos anos 60. No caso acho que o caso da Argentina é talvez mais semelhante com o caso do México, porque as universidades públicas são universidades de massa, que têm muitos alunos. O Mário Câmara provavelmente vai falar hoje pela tarde sobre essa relação,
Mas, na verdade, é que agora, na Argentina, o número de traduções e a difusão e a circulação da literatura brasileira, do cinema, e a música também, como sempre, mas agora acho que a literatura propriamente tem uma difusão muito grande. A universidade tem um papel, tem uma importância nesse processo, mas também há um interesse que é ainda da universidade, que é o leitor comum, leitor que gosta de ler literatura brasileira e escolhe certas coisas, e às vezes é ainda bastante surpreendente como os leitores, o caso da Clarice Lispector, que não é uma escritora fácil, popular, comercial, e na Argentina tem muito sucesso. Você vai a qualquer livraria e eles têm muitos títulos da Clarice Lispector, e acho que é uma pergunta ainda para pesquisar, não? Qual é a razão, para nós, professores de literatura brasileira, na verdade é uma surpresa, porque não é uma escritora que seja de acesso tão fácil, né? Mas no caso da Argentina, esse é o fenômeno. E tem não só Clarice, tem muitos escritores clássicos e contemporâneos que estão sendo traduzidos, publicados e têm um sucesso bastante grande na leitura, um sucesso editorial. Muito obrigado. Isso é o que eu posso falar, mas talvez se vocês quiserem comentar um pouco sobre essa relação entre universidade, leitores, qual é as diferentes contextos de difusão e qual é a expectativa de difusão no caso da Holanda, do Massachusetts, ou dos Estados Unidos e do México, não, para falar um pouco essa mediação que a universidade pode exercer na difusão e promoção da literatura brasileira no exterior. Muito obrigado, Álvaro. Então, acho que podemos escutar a Valquíria, o Franco Souza e a Sara Brandeleiro. Peço que as respostas não sejam muito longas e encerraremos a mesa. Muito obrigado, Álvaro. Valquíria, por favor. Álvaro, as edições universitárias do México, que são pequenas, se esgotam imediatamente dentro da UNAM. Às vezes fazemos mais, por exemplo, as antologias são reeditadas e são vendidas em livrarias e fazem um enorme sucesso. E são fator de divulgação, porque, além do mais, são mais econômicas que os livros que vêm da Espanha. No caso do México, tem o antecedente do Fundo de Cultura Econômica, que era a grande editora, incluso para o Brasil. Meu pai e minha mãe estudaram em espanhol na USP, nos livros do Fundo de Cultura. Agora, chegou o momento do decaimento das grandes editoras argentinas e mexicanas, e nós ficamos um pouco isolados e com pouco movimento editorial. E esse foi um momento triste. Mas, no caso do México, o México recupera, dentro da universidade, a divulgação, pelo menos, da literatura brasileira. Hoje em dia, com Adriana Hidalgo e todas essas pequenas editoras, no México, Sexto Piso, Elefas, estão surgindo pequenas editoras que estão dando conta dessas traduções, e o Brasil está indo de encontro a isso com o programa da Biblioteca Nacional, que eu acho que vai ser um sucesso. E, agora, o problema gravíssimo desses últimos anos é que as editoras espanholas não permitiam que os nossos livros traduzidos aqui, traduzidos na América Latina, circulassem na Espanha. O Fundo de Cultura não conseguiu levar o livro do Guimarães Rosa para Madrid, mesmo tendo uma sucursal em Madrid, porque estava proibido que circulasse na Espanha, porque o agente literário não permitiu. E a outra coisa com a literatura clássica brasileira, quer dizer, não tudo é novo, eu acho que o estudo dos clássicos do século XX é fundamental, temos um século XX de luxo, não é? É muito grave o caso das famílias que não cedem
direitos autorais, que não querem negociar, que querem sumas exorbitantes. Isso é muito complicado. Obrigado, Valquíria. Bem, o que eu ia dizer é que, em primeiro lugar, poucos autores terão a felicidade de conquistar um mercado mais amplo, como está acontecendo neste momento com a Clarice Lispector, e eu acho que tem provavelmente razões tanto literárias como extraliterárias, não é? Para esse sucesso. Em termos de, bem, quer dizer, o leitor lê a obra e vai procurar a obra e não é necessário a gente preocupar-se com o vil metal da tradução e tudo isso, mas como nós sabemos, o número de falantes de português é sempre um número muito limitado em qualquer país. Não é? Nos Estados Unidos é um número ínfimo, não é? Então, uma das maneiras de atrair mais possíveis estudantes da língua é através da tradução, que ficam, não é, conquistados através da leitura, não é? E para a tradução, quer dizer, o problema da tradução é que a tradução é cara para inglês. Quer dizer, um livro de 200 páginas poderá custar facilmente $10.000 se é um tradutor muito cobiçado, uma tradutora muito cobiçada, não é? Então, o que acontece, isso acrescenta um custo que torna inviável a edição sem algum tipo de patrocínio. É tão simples quanto isso, não é? E depois, em geral, a literatura de língua portuguesa, tanto brasileira como portuguesa e luso-africana, é de facto nicho de mercado. Quer dizer, outra vez, há aquelas raras exceções. Saramago, cada livro de Saramago nos Estados Unidos vendia 100.000. Você imagine um grande marxista a vender 100.000 num grande capitalismo. Eu achei sempre uma grande ironia e deliciosa ironia. O maior sucesso de Saramago no mundo foi nos Estados Unidos, em termos de número de exemplares vendidos. Mas isto são exceções, não é? Então, o que acontece, se a gente vai depender só dessa exceção, as literaturas de língua portuguesa continuarão largamente desconhecidas, não é? Quer dizer, a não ser que haja esse tipo de política cultural no governo brasileiro, português, etc., e esperamos no futuro angolano, onde o petrodólar tem uma presença avassaladora para bem e para mal, como nós sabemos. E então, quer dizer, e daí a discussão que tem havido aqui da importância da Fundação Biblioteca Nacional e de outras entidades brasileiras, de facto, fazeriam um esforço muito maior do que têm feito até à data para que haja essa promoção. Nós, em Massachusetts, estamos abertos a isso. Quer dizer, aliás, o que é curioso do nosso departamento é a colaboração do lado brasileiro e português. Nós temos uma cátedra que foi criada por luso-americanos imigrantes e a Fundação Luso-Americana de Lisboa. No entanto, até à data, temos trazido vários professores brasileiros. Quer dizer, lá por ser uma cátedra chamada Estudos Portugueses, não impediu, eu cada vez que vem um professor, eu escrevo uma carta aos doadores, a dizer, para este ano temos cá o professor João César de Castro Rocha, não é? Que é muito importante que esteja cá, porque o Brasil é muito importante e no mundo lusófono, é evidentemente que esta cátedra tem que servir para todos. Quer dizer, tem sido esse o nosso objetivo, até o ponto de eu quase imitar o sotaque brasileiro. Não é? Estou cada vez mais brasileiro, não é? Até abro as vogais, não é? Porque, como sabemos, já estamos além da fome histórica portuguesa, não é? Já não precisamos de comer todas as vogais, não é? Constantemente. Muito obrigado. Desculpe. Terminou? Parece que obrigado, Frank. Sara, por favor. Bom, só vou acrescentar que a situação da Valquíria é um luxo, né? Você está num lugar em que as pessoas têm acesso e leem. Quer dizer, a minha experiência na Holanda é lidar com pessoas que têm pouquíssimo conhecimento da literatura brasileira. Existem algumas traduções da literatura brasileira na Holanda, são muito poucas, exatamente pelas razões mencionadas, né? Clarice e Cidade de Deus foi traduzido, mas muito, muito poucas. Então, acho que o papel da universidade é exatamente atrair, seduzir leitores, aproveitando esse interesse que há no momento do Brasil e pela língua, né? E disso se começa com a leitura na tradução para chegar, a gente espera, no original. Obrigado. É isso. Então, antes de concluir, eu perguntaria ao Felipe Lindoso, que é consultor do projeto e é um importante especialista brasileiro nessa área de política de livro, de leitura. Felipe, se você teria algum dado a acrescentar de suas pesquisas em relação a esse tema? E com isso nós concluiríamos a mesa. Então, eu pediria que, por favor,
se levasse o microfone ao Felipe Lindoso. João César, enquanto vai o microfone, era uma coisa que eu gostaria de sugerir, que era um levantamento de todas as traduções já mais feitas da literatura brasileira para cada língua. Eu estou tentando fazer isso porque, como diretor de uma editora, isto é muito importante para mim, não é? Quer dizer, nós saímos com clássicos já traduzidos em traduções brilhantes. Então, o que é que há lá fora, o que é que está disponível? E eu devo dizer, isso é uma tarefa muito mais difícil do que possa parecer. O João Almino fez em uma ocasião isso e tinha uma lista... Não, mas isso era muito importante que Conexões tivesse essa lista. Recentemente, como a Katrin Sartingen nos disse, há um brilhante trabalho feito em alemão, que é exaustivo e muito bem feito. Seria um modelo para outras línguas. Um livro assim. Isso, que é um trabalho muito bem feito. Eu passo então a palavra ao Felipe e depois encerraremos. Sobre essa questão do levantamento das traduções, um dos desdobramentos que haverá do Conexões é esse. Né? A gente está tentando, é uma tarefa impossível porque se estende. Então, o texto da Márcia Abreu, que mostra que já no século XVII você tinha traduções de difusão de autores brasileiros, século XVII, século XVIII, século XIX, difusão de autores brasileiros no mercado internacional de uma forma significativa. Né? Uma coisa que eu não sabia, o Tomás Antônio Gonzaga teve várias edições, inclusive em francês e em outros idiomas, uma coisa importante. Mas a gente, do ponto de vista contemporâneo, tem um detalhe dessa dificuldade que é muito significativo, que eu já comecei a fazer algumas pesquisas pela internet, que é o seguinte: a conglomeração do mercado editorial internacional faz com que desapareçam selos que, em determinado momento, foram muito importantes e que, portanto, desapareça também, salvo aquelas coleções que estão nas bibliotecas, do mercado. Para citar um exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, a Avon Press, que, nos anos 80, editou muitos e vários importantes autores brasileiros, desapareceu o livro sem conta. Você entrar na Amazon, tem algum sebo lá que vende o livro que custava $10, está vendendo a 80, por aí, coisa pelo estilo. Né? Faz parte do nosso plano. A outra coisa que eu já estava conversando com o Frank outro dia também, é a questão, e que eles estão atentos também, é a questão das novas condições do mercado editorial com o advento do livro eletrônico. Para o bem e para o mal, isso vai mudar muita coisa, inclusive na edição universitária. Como vocês... Na área de ciências humanas não é tão evidente, mas nas ciências exatas não existe mais revista científica impressa. Praticamente isso acabou. Hoje é tudo online. Do governo brasileiro, por exemplo, tem programas enormes de assinaturas para as universidades públicas, tanto aqui na FAPESP, na Universidade Estadual, as universidades paulistas, quanto no CNPq e na FAPERJ, de assinaturas de revistas eletrônicas. São muitos e muitos milhões de dólares que são gastos anualmente nesses programas. A Wiley, que é uma das maiores editoras da área tecnocientífica, abriu um escritório aqui no Brasil exclusivamente para negociar esse tipo de coisa. A Elsevier vive disso hoje, na verdade, o resto dos livros impressos é uma parcela minúscula do que eles faturam. Então, essa questão é muito interessante, eu acho que as editoras universitárias vão ter que prestar atenção nisso, porque o meio eletrônico facilita muito. O meio eletrônico facilita enormemente a difusão. Está online, em tese, está muito mais facilmente disponível. Mas isso também eu coloco em tese, porque as condições de se achar o livro no meio dessa multidão enorme de publicações que estão online, se ela provoca uma dificuldade adicional. Quer dizer, se o livro não tiver tecnicamente muito bem aparelhado com os metadados que possibilitem o seu encontro, ele não vai ser achado. Ou, pior ainda, vai ser muito mais difícil de achar do que achar nas livrarias físicas. De forma que todos esses esforços... Bom, o outro lado também é o seguinte, as pessoas pensam que, por ser virtual, é necessariamente mais barato. É
termos. Há, obviamente, o custo da impressão é eliminado, mas isso é acrescido por alguns outros custos de difusão especificamente, e todo o custo editorial não some, pelo contrário, continua ali bonitinho, perfeito e pesando nos orçamentos. Mas, de qualquer forma, há uma diminuição do preço do livro eletrônico, que é uma coisa importante, interessante, né? E, finalmente, só para lembrar, todos os governos que eu saiba, pelo menos, o governo brasileiro tem um programa muito interessante, ele chama o Portal do Domínio Público. Hoje já tem aproximadamente 20 a 30 mil títulos disponíveis para download nos vários formatos, PDF, enfim, vários formatos de autores brasileiros e universais cujas edições estão em domínio público. É um portal muito acessado pelos internautas em geral. Você entra pelo Ministério da Educação, tem lá um link, em muita coisa. Dos autores que ainda estão sob copyright, você pode ler, inclusive, o Grande Sertão. Não pode fazer download, mas pode ler na tela. Como vocês sabem, Valquíria sabe, inclusive, além das editoras espanholas, há uma dificuldade familiar, digamos assim, né, para a difusão das obras do Guimarães Rosa entre as pinimbas e as brigas entre a Araci e o filho da Araci, que herdou o Grande Sertão especificamente, e o resto da obra do Guimarães Rosa. Mas os herdeiros da Araci autorizaram o Ministério da Educação a permitir a leitura online. Isso foi nas comemorações do centenário do Guimarães Rosa. Não pode baixar, não pode ficar no seu computador, mas pode ser lido online. E tem uma quantidade muito grande. Então, essas possibilidades que se abrem com a edição digital, elas são realmente muito interessantes e podem ser muito estimulantes para a difusão, não apenas dos estudos, dos trabalhos acadêmicos, mas também da tradução. Quer dizer, vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil. De qualquer forma, você não vai precisar importar da Espanha na medida em que a coisa foi evoluindo também. Eles vão ter que vender e colocar isso no mercado internacional e vice-versa, né, em condições mais razoáveis. Agora, tem que se preparar para isso, porque senão vão ser engolidos. Muito obrigado, Felipe. E eu quero, então, encerrar agradecendo muitíssimo à professora Valquíria Veia, ao professor Frank Souza, à professora Sara Brandeleiro e a todos vocês.